Olá, eu sou Selma de Sá, sou arquiteta. Estou aqui a convite da revista Decorar e do Cidade 3 para ser mediadora de uma série de bate-papos sobre arquitetura, arte e patrimônio histórico. E aí, para o nosso primeiro convidado dessa série de bate-papos, que tem o apoio do Teatro Municipal de São Paulo, nós convidamos o Escritório Brasil Arquitetura. O Escritório Brasil Arquitetura, ele tem, ele é capitaneado, por Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz. A dupla de arquitetos, ela é conhecida e reconhecida no Brasil e no exterior por ser especialistas em projetos de intervenção em edifícios pré-existentes, em projetos com programas institucionais como museus, estações, prefeituras, complexos culturais, entre outros. Ela tem sido merecedora de vários prêmios nacionais e internacionais, e hoje nós estamos aqui com eles para falar um pouquinho sobre um projeto super importante da dupla, que é a Praça das Artes. Bem-vindo, Marcelo, bem-vindo, Francisco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por esse tempo com a gente. E vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto que é tão incrível e que, inclusive, é vizinho do nosso Teatro Municipal, né? Muito obrigado. É um prazer conversar com você e poder divulgar o trabalho, falar da Praça das Artes, que a gente considera, se não o mais importante, um dos mais importantes trabalhos do nosso escritório, nesses 40 anos de profissão. Enfim, mas é importante pela inserção dele no centro de São Paulo. Talvez isso, para a gente, seja a coisa mais importante, pelo seu uso, pela seu potencial transformador, que no centro de São Paulo, de todo aquele entorno. Eu acho que assim, a gente pode começar esse bate-papo você contando, como nasceu a ideia desse projeto, e como foi toda essa... Eu imagino que fazer um projeto no centro da cidade, que é um patrimônio cultural, tenha vários obstáculos e vários itens a serem preenchidos aí na proposta. Então, conta pra gente um pouquinho como foi esse início, a ideia do projeto e como tudo foi acontecendo. Perfeito. Selma, olha, o projeto começa em 2006. Foi um convite da Secretaria de Cultura do município, do secretário Calil, para fazer um projeto ali em frente a São João, onde está o Conservatório Dramático Musical, com 2 terrenos ao lado, para abrigar. Esse seria um projeto, ou alguns edifícios, reformando o auditório do Conservatório Dramático Musical, e para abrigar as atividades de dança e música do município de São Paulo, as escolas de dança e música e os corpos profissionais do Teatro Municipal, os corpos de dança, a orquestra sinfônica, a orquestra de repertório e os corais. Então era um projeto bastante ambicioso e a gente começou a trabalhar logo, entrevistando, conversando com todos esses clientes, vamos dizer assim, que eram, cada coral é um cliente, a sinfônica, com o maestro, corpo de baile, e as escolas também, que estavam esparramadas aí, estavam uma ali no Vergueiro, outra embaixo do Viaduto do Chá, então estavam mal instaladas e precisavam de um espaço novo. Então a gente começou a trabalhar essa coisa e viu que o espaço era pequeno e tinha uma área grande nos fundos, que tinha sido usado como depósito de lixo da prefeitura, e a gente falou, vamos pegar aquele terreno também atrás, um terreno baldio ali atrás, vamos. E o secretário foi dando corda, de certa maneira, foi apoiando, e a gente já começamos o projeto, ao mesmo tempo, um ano depois, já tínhamos um terreno a mais, o projeto já estava avançado, e a gente foi incorporando novas áreas e novos programas. Tínhamos uma saída ali para Anhangabaú, mas era um corredor estreito. Sugerimos a desapropriação de um edifício na frente do Anhangabaú, na Rua Formosa. Ele achou que era demais, propôs, o prefeito não quis. Aí sugerimos uma saída também
conselheiro Crispiniano em cima. Ele achou exagero, mas concordou, enfim. E essas coisas, então é um projeto que foi feito assim em vários tempos. Não é um projeto que aconteceu de uma hora para outra, o programa é esse, vamos fazer e está aqui. Não, é um projeto que foi tendo muitos incidentes e acidentes e tudo mais, até que a gente incorporou a área do Anhangabaú, o prefeito desapropriou o tal edifício, e a área cresceu, e isso é uma coisa muito interessante. Eu digo isso porque o aspecto do projeto de ser feito de dentro para fora e não de fora para dentro, não é? A gente foi ouvindo as demandas, recebendo novas áreas, mudando o programa, mudando a área de implantação. O projeto aconteceu de uma maneira muito orgânica. E o projeto nasceu dentro de um terreno, inicialmente, que era da prefeitura. Era da prefeitura. Então não teve desapropriações. As desapropriações aconteceram com as necessidades que o projeto foi tomando forma. Exatamente. Com as necessidades foram vindo novas desapropriações, fomos incorporando novas áreas e novos programas, quer dizer, as escolas completamente. Então, tudo que é dança e música no município de São Paulo está concentrado naquele conjunto de 30 mil metros quadrados de área construída. Depois desse programa formatado, nós fizemos uma outra coisa, é importante dizer isso, nós resolvemos liberar todo o solo, toda a faixa do chão, o térreo. Então você sente que a Praça das Artes ela é uma grande galeria a céu aberto, né? Sim. Cruza para Anhangabaú, cruza para São João, Conselheiro. Aquilo não foi pedido. Nós, arquitetos, é que sugerimos e aquilo foi aceito. É bom citar também que nós trabalhamos, eu e o Chico, o nosso Escritório Brasil Arquitetura, em parceria com o arquiteto Marcos Cartum, que é um arquiteto da prefeitura, que participou muito do projeto, desde o princípio, era o nosso interlocutor e o nosso parceiro nesse projeto, da Secretaria de Cultura. Então a gente foi incorporando, sugerindo coisas, e o secretário apoiou. Podia não ter apoiado, e a gente não teria aquela grande galeria a céu aberto, aquela passagem. Né? E de alguma maneira você acaba democratizando, né? Porque eu já passei por lá e tinham aulas ali embaixo, tinham apresentações e as pessoas vão sentindo a curiosidade e de alguma maneira se envolvendo com a escola, né? Exatamente, você disse o que a gente queria que acontecesse e aconteceu. Ainda vai acontecer muito mais quando passar essa pandemia e tiver um programa mais desenvolvido, as pessoas vão usar muito mais aquela área ainda. Aquilo vai ser uma coisa, a gente espera, cada vez mais viva na cidade e mais presente no centro de São Paulo. Inclusive com a reforma agora do Vale do Anhangabaú, que a ideia é que realmente traga de uma forma mais organizada a vivência para o centro de São Paulo, né? Aquilo é absolutamente conectado com a Anhangabaú, quer dizer, o Anhangabaú se espraia por ali, assim como essa Praça das Artes desemboca no Anhangabaú e conecta, quer dizer, a área de caminhante, área de pedestres, né? É o que a cidade mais precisa, que o centro mais precisa. Então, é um projeto que, de forma alguma, privilegia o automóvel, longe do automóvel. Nós queremos área pública, área de conforto, área de passeio, área de festas, não é? E junto dessa coisa, dessa grande escola, desse grande corpo de música e dança do município de São Paulo. Francisco, tudo bem? Obrigada por aceitar esse nosso convite. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto Praça das Artes no centro de São Paulo, um projeto que é vizinho do nosso apoiador, né, o Teatro Municipal, e que tem uma grande influência, né, do teatro com a Praça das Artes. Conta aí um pouco pra gente, por favor, como nasceu esse projeto e como esse projeto acabou acontecendo da forma como ele é hoje na cidade de São Paulo. Legal. Ótima questão. Eu, na verdade, a conexão com o Teatro Municipal é total. Quer dizer, quem demandou esse equipamento foi o Teatro Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura. E nós fomos chamados. Uma coisa, Francisco, que eu não sabia. Eu achei que fosse algo separado. Eu não sabia que ele era como se fosse um anexo. Na verdade, ele é um anexo, é um apoio do Teatro Municipal, né? Apoio do Teatro Municipal, mas um pouco mais do que isso. Quer dizer, sob a gestão do Teatro Municipal, existe, por exemplo, a Escola Municipal de Música,
e a Escola Municipal de Dança, que são escolas excepcionais, escolas públicas de formação de profissionais de música e de dança, na área erudita principalmente. E funcionavam, à época, a escola de música funcionava num imóvel alugado, habitacional, em frente ao Centro Cultural São Paulo. Então a gente, quando foi visitar lá para ver o estado que estava a coisa, tinha, por exemplo, gente ensaiando trombone dentro do banheiro de um apartamento. Nossa! Uma precariedade absurda. E naquele andar daquele prédio ninguém mais ensaiava, porque não tinha acústica e tal. E a escola de dança era um absurdo também, que funcionava embaixo do viaduto do Chá. Então não tinha pé direito, não tinha ventilação. Era um lugar insalubre, tinha pilares no meio da sala, uma criança ou um aluno poderia se acidentar e tudo mais. Então a encomenda, na verdade, foi para fazer a sede dessas escolas e também dos corpos estáveis do Teatro Municipal, que é a Orquestra Sinfônica Municipal, um lugar de ensaio, etc., o quarteto de cordas, a orquestra de experimental de repertório, os corais, né, o coral paulistano e coral lírico, acho que são essas coisas aí, que não tinham sede. E ocupavam lá a cobertura do Teatro Municipal, um lugar também quentíssimo, sabe, um calor, sem acústica alguma e tal. E aí, então, a gente foi convidado para fazer esse trabalho, a partir já de um croquis feito por um arquiteto, amigo nosso, inclusive, conhecido, nosso parceiro, Marcos Cartum, da Secretaria Municipal de Cultura, na ocasião. E com o Cartum, o Marcelo, eu, o pessoal do escritório, a gente desenvolveu esse projeto e certamente para nós, além de ser a encomenda ser fascinante, que era juntar todo mundo ligado às artes da dança e da música no mesmo lugar, aprendizes e profissionais, né? Eu acho que isso já seria uma grande coisa. Agora, o lugar definido para isso era mais interessante ainda. Era um terreno subutilizado, muito bem localizado. Para você ter uma ideia, eu sou professor também de escolas de arquitetura e tal, e eu fui convidado já 4 vezes para fazer banca de trabalhos de graduação final de alunos de escola de arquitetura naquele terreno. Estava gritando para ser utilizado, sabe? Assim, ninguém olhava para aquilo. Até que era um terreno baldio? Era um terreno fechado. Você sabe o que funcionava lá quando a gente começou a fazer o projeto? Funcionava ali transbordo de lixo do centro da cidade. Nossa! Numa ponta, a ponta ali que entra pela rua... meu Deus, me fugiu agora. A rua do acesso lá de cima, como se chama? Enfim, por ali era a baldeação de lixo. E pela Avenida São João, através do então Conservatório Dramático Musical de São Paulo, que estava caindo aos pedaços, tinha pouquíssimos alunos, era uma instituição importante aquela. O Mário de Andrade estudou lá, o próprio Teatro Municipal surgiu a partir do Conservatório. E é uma história louca, porque o Conservatório era um hotel, pensa bem. Era um hotel que começou a vender pianos para a classe dos cafeicultores, naquela virada, né, das fortunas, grandes fortunas de São Paulo e tal. Eram pianos Steinway, eles eram representantes dos pianos Steinway. E foi deixando de ser hotel aos poucos e se transformando numa sala de concertos. Por quê? Porque lá estavam expostos os pianos, precisava de espaço para isso. Ele começou a dar cursos de piano, e aí é que surgiu a ideia do Teatro Municipal, né? Nossa, era como se fosse o segundo negócio do hotel, que se transformou no primeiro. O cada vez menor hotel. No fim, se transformou numa coisa a qual foi dado o nome de Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Tinha lá uma pequena sala de concertos, tem até hoje, e que era famosa porque diziam na época que era a melhor acústica do hemisfério sul, sabe, para música de câmara. E para nós foi um desafio fazer esse trabalho do ponto de vista técnico também, porque não havia nenhuma similar assim, brasileiro para a gente
usar como referência, porque a gente teve que buscar, eu acho que o Marcelo até falou coisa nesse sentido, vamos visitar a Juilliard School em Nova York, ver lá o Lincoln Center e tal, para a gente pegar os requerimentos, a demanda, principalmente do ponto de vista acústico. Quer dizer, a cidade se transformou ao longo desses anos todos, quando tinha lá a antiga sala de concertos, né? A cidade era mais silenciosa, quer dizer, um barulho, um ruído muito grande de dentro para fora, e vai aconteceria um ruído muito grande de fora para dentro. Para dentro, inverso, né? Então foi um trabalho delicadíssimo, assim, a gente trabalhou com os melhores profissionais, com José Augusto Nepomuceno, que fez a Sala São Paulo, que faz teatros de ópera para o mundo todo aí, e foi requerimentos assim inéditos, tanto que, como é obra pública, a gente teve até um questionamento por parte dos fiscais da prefeitura que as estruturas estariam superdimensionadas. Estavam de fato, mas aqui o requerimento era que a estrutura precisava vibrar dentro de uma banda pequena, para não transmitir por vibração o som da orquestra sinfônica que está ensaiando embaixo para a sala de cima, que é a sala de dança, que tem um pianinho tocando e eles dançando concentrados lá. Então, tecnologias e técnicas e requerimentos inéditos no Brasil. Não há nada parecido no Brasil com essas salas aí da Praça das Artes. Então foi um grande desafio. Mas para nós, só voltando agora à essência da pergunta sua aí, para nós, uma ação ali no centro, ela representava nos colocava uma responsabilidade também. O centro que está completamente decaído, degradado, né? Degradado, quer dizer, e o centro tem essa vitalidade incrível, mesmo assim tem essa vitalidade incrível. E não é por pessoas... Engraçado, né, Francisco, não cortando o seu pensamento, o centro de São Paulo, ele está degradado, ele tem, assim... O que ele poderia nos proporcionar, ele poderia proporcionar muito mais, e mesmo assim as pessoas desejam ir para o centro, elas querem. Qualquer coisa que você faça no centro, as pessoas têm interesse de ir para o centro, né? E qualquer lugar do mundo, o centro é muito preservado, é a história da cidade, né? É o coração, né? Pois é, mas isso que você está falando existe de fato. Eu dou aula numa escola, que é a Escola da Cidade, justamente, que se localiza no centro. Sim. Dessa razão. E outras tantas instituições e pessoas que querem morar lá. Mas o poder público não olha muito para o centro, né? Já há décadas. O centro era um lugar importante quando você vê aqueles cartões postais da década de 20 na cidade, né? Hoje o cartão postal são moradores de rua abandonados, um espaço público cercado muitas vezes. Mas a nossa responsabilidade nesse caso seria a gente tentar conseguir, mesmo que não fosse uma encomenda, mas a gente conseguisse ir colocando as coisas como se fosse uma ação arquitetônica fora da prancheta, sabe? Fora do computador. E aí, Marcelo, pensando no partido arquitetônico, né, porque você estava ali fazendo uma intervenção num centro clássico de São Paulo, muito degradado, né? A gente tem ali um entorno de um cinema incrível que está ali fechado, destruído, mas a gente tem projetos importantes na história da arquitetura paulistana. E aí você ia fazer uma intervenção grande. Como que foi a escolha do partido arquitetônico, né? Olha, então, como eu disse, foi intencional liberar o solo para quem caminha, para quem passeia, para quem passa por ali livremente, sem ter que pagar, sem ter que mostrar um documento. É um espaço, é uma conquista de espaço público. Isso é uma coisa muito importante do projeto, porque essa conquista de espaço público é uma conquista de civilidade, é uma conquista de conforto para o centro de São Paulo. Então, o partido foi bem por aí, até porque porque nós não temos colunas, né? Você não tem colunas ali, os edifícios apoiam nos terrenos vizinhos.
Sim. Como se fosse denunciar aquela área que estava ali vazia, ninguém via, porque era um quintal, era uma área abandonada, um fundo de lote, e de repente se transforma numa área pública, bonita e boa de se caminhar e de se visitar. E com muito concreto, né? Falta verde, né? A gente espera ainda ser feito o jardim vertical, que está previsto um jardim vertical ali naquele muro que dá para o Cine Marrocos, vai até lá embaixo. Ainda faltam crescer as árvores que plantamos lá na frente da Anhangabaú. Tudo isso, falta abrir um restaurante esplanada lá embaixo, bar, café. Tem um café agora funcionando. Demorou muito, mas já está funcionando. Quer dizer, a gente fez aquilo que é uma coisa importante. E é importante dizer que o centro da cidade, ele é muito bem equipado, ele precisa ser melhorado. É importantíssimo, porque o centro é o coração de todos os cidadãos de São Paulo. O centro também é da periferia. Aliás, tem mais gente, talvez, da periferia utilizando o centro do que quem mora nos bairros mais de classe média ou mais nobres. Sem dúvida, sem dúvida. O centro, eu acho que as pessoas dos bairros nobres acabam frequentando o Centro Cultural Banco do Brasil, ou uma exposição específica, mas a periferia usa e se apropria do centro de uma forma importante, né? Só para dizer, essas escolas de música e dança são escolas gratuitas, de formação profissional, que começa com o menino lá, ainda na infância, e vai até a adolescência, até se formar como músico. Ele pode se transformar no músico da orquestra sinfônica, da orquestra de repertório, pode viajar, quer dizer, e isso é gratuito. É muito legal saber que a gente tem isso na cidade de São Paulo. E as pessoas efetivamente usam muito. A escola deve ter mais de 2.000 alunos. Ela, fazendo um paralelo, a gente gosta de usar esse exemplo, quer dizer, a Praça das Artes corresponde, num certo sentido, à Juilliard School de Nova York. Ou, num outro sentido, ao Lincoln Center, quando a gente fala de espetáculos, não é? É aquilo. Então é super importante. Fora que é um desafogo enorme para o Teatro Municipal. É aquilo que o Teatro Municipal sempre quis, ter salas de ensaio. Aliás, tem uma parte, a parte de ensaio da Sinfônica do Municipal ainda não está pronta na Praça das Artes. É a última etapa que está sendo feita agora. Então o Teatro Municipal vai poder estar apresentando óperas e não tem que parar para fazer os seus ensaios. Vai ter justamente na Praça das Artes todo esse apoio. O conjunto arquitetônico dele, porque aquela entrada, ela reverbera o som de uma forma que ela fica muito acústica. Aquilo ali acabou acontecendo por conta de ter o Cine Marabá de um lado e acabou criando duas empenas assim, enormes, ou foi algo que realmente foi pensado para poder reverberar e mostrar para as pessoas que ali dentro tinha arte, elas poderiam entrar? Então, na verdade, lá embaixo, a nossa questão era nossa reconquista e essa devolução para a cidade de um espaço público com qualidade para as pessoas ficarem. Essa qualidade, para mim, estava associada a ser uma grande área coberta, quer dizer, num dia de chuva as pessoas podem ficar ali. Estava associado a uma grande área de sombra, que é uma coisa muito importante que não tem na nossa cidade. Hoje já tem até um pouco mais, está um pouco mais arborizada e tudo mais. Mas uma sombra, num dia de sol, aquela sombra ali com o vento que passa por ali, né, cruzando e tal, dá uma temperatura também muito agradável. Agora, a acústica, a gente pensou muito lá em cima, né, no prédio. Ali, não pensamos nisso. Mas ela acaba formando uma espécie de uma concha acústica, né? Sim. Pois eu já vi gente tocando instrumentos, às vezes os meninos chegam antes ou depois da aula e ficam tocando em lugares diferentes, sabe? Mas sempre sob aquela cobertura, porque ela é extremamente receptiva, assim, né? Confortável a ficar lá. E assim, é um projeto que ele começou em 2012, é isso? 2006. Nossa Senhora! 2006. E assim, nesse percurso entrou e saiu muita gente. E eles respeitam de se manter com vocês e seguir uma continuidade de programa e tentar chegar ao fim com o arquiteto, porque isso é uma coisa complicada, né? Principalmente porque tem política envolvida, né?
a gente sofre, né? A gente fica um pouco saco de pancadas, porque ora a gente sente que tem mais respeito, ora menos, né? E o respeito não é porque a gente quer esse respeito a troco de nada, a gente quer ver aquele projeto como a gente sonhou ao máximo, né? Ver ele com o mobiliário que foi desenhado para lá, que até hoje não foi feito. A gente desenhou o mobiliário para todas as áreas especiais, para o restaurante, para as áreas públicas da praça, e não foi feito até hoje esse mobiliário. A gente, num certo momento, teve ali um dos edifícios sendo ocupado pelo como não é o Festival de Cinema, não, pela não é Ancine, é SPCine, pela SPCine, não é? Então, quer dizer, que de repente começou a virar, tem um espaço aí, dá para botar organismo tal ou tal. Isso a gente não quer, não é porque a gente quer vontade própria. É vaidoso, né? A gente sente que aquele programa tem que ser levado ao seu extremo, né? Como foi pensado. É claro que nunca vai ser perfeito, a gente vai descobrir coisas que vão falhar, que não funcionam bem, e a gente pode adaptar. Mas até então eles têm nos procurado para ajudar a pensar essas coisas. Agora está muito parado ultimamente, com pandemia e tudo mais, falta de verbas, eles não estão conseguindo terminar a última etapa desse primeiro momento. Porque depois tem uma terceira etapa, a gente já tivemos duas, que seriam os edifícios na frente da Avenida São João, que deveria um bloco que deveria ser construído ali, seria a terceira etapa da Praça das Artes, onde tem 4 lotes da prefeitura, acho que até um está invadido, um barzinho, um predinho, uma outra coisa ali. Então a gente espera que o próximo gestor, o próximo prefeito, o próximo secretário de Cultura dê atenção para terminar a praça no seu conteúdo total. E você acredita, você percebe que os governantes têm se interessado mais pelo centro de São Paulo, por essa preservação, por trazer incentivos, ou você acha que ainda é muito, muito pequeno diante de tudo que poderia melhorar? Eu acho que é muito pequeno o interesse, porque, em geral, as questões políticas trabalham muito com imediatismo, né? Tem que ver um resultado imediato, logo ali. E a Praça das Artes é prova de que foi muito bom ter sido feito aquilo, né? Hoje em dia é até interessante conversar com o Calil, que foi o secretário que apostou, porque o tempo da arquitetura é um tempo maior, é um tempo que demora mais, e o tempo da política, né, dos governantes, dos administradores, dura 4 anos, então as coisas estão acontecendo. Mas isso a gente já sabe que aquilo que não se pereniza, que não se fixa para valer, não vai durar muito também. Então a gente teve, por exemplo, em alguns momentos, quando mudou o prefeito, o primeiro prefeito foi o Kassab, quando entrou o segundo prefeito, o Haddad, tinha já o dinheiro para terminar a Praça das Artes. Mas a opção da Secretaria de Cultura naquele momento foi fazer várias ações na cidade pulverizadas e não usar aquele recurso ali. Então ela ficou mais 3 anos parada essa obra. Por isso que eu digo, começou em 2006, mas ela parou várias vezes, fica parando. Agora não tem retorno, a gente tem que levar ao final isso. Então a gente espera que alguns governantes possam olhar para isso e ver que isso é uma coisa para valer, uma coisa para ficar, e não uma atividade momentânea, né? Sim, e para a gente finalizar aí o nosso bate-papo, eu acho que é um pouco o que você já falou, mas assim, o impacto e o legado que a Praça das Artes deixa para São Paulo, para os cidadãos e para a cultura de uma forma geral para a cidade de São Paulo. Olha, não somos nós que fizemos isso, mas se você pega nos últimos 30 anos ou mais, São Paulo não teve na área da cultura nenhuma obra de porte metropolitano, né? Verdade. A gente teve Sesc Pompeia, teve depois, também há 30 anos, 30 e poucos anos, o Centro Cultural São Paulo, Memorial da América Latina, e depois a gente teve um vazio. Claro que o Sesc sempre fazendo uma coisa aqui e ali, mas o Sesc 24 de Maio, por exemplo, na área central, foi inaugurado agora. Então, sim, a Praça das Artes foi a única obra de porte metropolitano, de escala, do tamanho de São Paulo, quer dizer, para uma cidade como São Paulo, né? Cidade como São Paulo é muito grande, ela precisa de obras grandes também, precisa de obras pequenas, de cuidar da calçada, dos detalhes, das coisas pequenas, mas é preciso ter
também obras corajosas de porte metropolitano. Nesse sentido, a Praça das Artes é uma obra assim. A gente espera que ela seja concluída na sua totalidade. Muito legal. Francisco, e para a gente terminar o nosso bate-papo, que se deixar a gente fala muito, porque é um assunto muito interessante e além de ser interessante, é um assunto que a gente precisa falar muito do centro de São Paulo, precisa incentivar, precisa recuperar o centro e trazer as pessoas para viverem no centro, porque só assim a gente vai poder eternizar a nossa história, a nossa memória, né? E aí, fala o que você acha que realmente foi o maior impacto e o maior legado da Praça das Artes para São Paulo? Eu acho que foi exatamente isso, quer dizer, isso que a gente estava falando, quer dizer, foi o resgate de uma área pública devolvida para o público. A gente foi obrigado a fazer alguns portões que fecham à noite, por uma política da prefeitura, eles consideram como espaço semipúblico, mas isso tudo academicismo das pessoas, sabe? E esse portão, como é que podia ser? A gente enterrou eles embaixo, quer dizer, quando eles estão abertos, você não os vê. Não vê, é verdade. Você fica com aquele espaço completamente ofertado, assim, para... Eu diria que a Praça das Artes, ela foi uma ação importante, principalmente por isso, no centro da cidade, principalmente por esse espaço aí. E pensar que todas as construções do centro poderiam ter esse tipo de preocupação, sabe? De você liberar o piso para as pessoas, né? Para compensar um pouco que o carro nos roubou, né? De espaço público. Então, tem investimento para tudo, para os carros andarem, mas quase nenhum para as pessoas caminharem. Acho que essa é uma tragédia. E a Praça das Artes acho que é um exemplo, por exemplo, é um exemplo a ser seguido em ações lá no centro, de qualquer tipo de construção, porque há sempre esse miolo de quadra esperando o momento dele começar a viver como espaço urbano, né? Não é um porto de depósito de coisas velhas e tal que existe hoje. E romper esse urbanismo um pouco datado, um pouco, infelizmente, cruel, né? E injusto, que foi o urbanismo da especulação imobiliária, de todas as coisas que a gente sabe, e quase que a ausência do Estado em ser ter sido um mero coadjuvante, não ter sido o protagonista desse cuidado com o espaço público. Principalmente no centro, né? Que ele foi roubando, desvalorizando praças, né? Mas eu acho que assim, eu ainda sinto tudo muito degradado, mas eu acho que quanto mais o privado investir também no centro, vai ajudar muito o público ter a força que ele precisa para as melhorias, sem dúvida, né? Exatamente isso. Olha, espaço privado, ele pode se transformar em espaço público. Tem algumas ações pequenas aqui e ali que a gente assiste isso, mas de uma maneira geral, o investimento privado, ele tem sido, o grosso do investimento privado tem sido no sentido de se defender da cidade hostil. É verdade. Conviver com a cidade. É verdade. Muito bom. Essa chave vai virar um dia, eu espero. Eu sou muito... Nós, arquitetos, todos esperamos que isso vire, né? Com certeza. Legal, muito obrigada, viu, Francisco? Obrigada, Marcelo. Obrigada por vocês abrirem essa série de bate-papos de uma forma tão importante, com um projeto tão incrível, que é o projeto do nosso apoiador, né, do Teatro Municipal, e que a gente tenha muitas outras oportunidades de se encontrar novamente para falar de arquitetura. Espero que sim. A Praça das Artes é um projeto que não terminou. Ainda falta coisa lá. Quer dizer, pouca coisa que falta. Mas eu acho que vai ser mais efetivo, mais importante do que ele já tem sido. Legal. Que um dia a gente possa falar e mostrar finalizado, né? Porque... Claro. É isso aí. Muito bom. Obrigada, viu, Francisco? Um abraço para vocês. Tchau, Marcelo. Tchau. Obrigada.